E aí, tudo bem? Eu sou o professor Vitor Pinho, eu ensino gestão do conhecimento na pós-graduação, né? E dos objetivos dessa disciplina é entender como a gente desenvolve nossas competências. E nesse vídeo aqui, eu vou falar aqui para você como desenvolver a sua competência para lidar com números. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que não existe essa história de que tem pessoas que nasceram para a área de humanas e outra para a área de exatas, que você não tem talento, que matemática não entra na sua mente. Esqueça isso. O que acontece é que a maioria de nós, né, nós não tivemos bons professores no ensino médio e na faculdade isso piora. Eu fiz faculdade na área de exatas e no ensino médio, inclusive, eu precisei de fazer reforço para matemática. E a professora do reforço, que era péssima também, inclusive, ela era tão ruim que ela ficava dizendo que o que eu precisava para fazer para ficar em matemática, ficar bom em matemática, era escrever números maiores. Acredite se quiser, mas era isso que ela falava. E ela falou para minha mãe que eu sempre seria um aluno medíocre em matemática. Mal ela sabia que eu passaria em 5 concursos públicos, em 5 vestibulares, né, 3 deles em universidade pública, e que eu faria faculdade na área de exatas. Né? Eu tive problemas de novo, bloqueei de novo no ensino superior no início, mas depois eu consegui virar a chave através dessas dicas aqui que eu vou te dar. Tá bom? E hoje, graças a Deus, eu trabalho com exatas, eu sou auditor fiscal, trabalho com exatas, sou black belt na metodologia Lean Six Sigma, e o Six Sigma é muita matemática, graças a isso aqui. Então não acredite em nenhum bloqueio que você acha que tem, porque isso não existe. E com essas dicas aqui eu tenho certeza que vai melhorar muito o seu desempenho. Se você não virar um aluno nota 10, beleza, mas que você vai melhorar muito e você vai perder o bloqueio com matemática, isso eu garanto que vai acontecer com você. Tá bom? Então, primeira dica aqui que eu tenho para você, tá? É que é o seguinte, a matemática é uma disciplina cumulativa. Significa que um assunto que você vai estudar, esse assunto geralmente vai ter uma dependência dos assuntos anteriores. Então, aquilo que você estudou na primeira série, talvez com certeza, ele vai ser base para o que você está estudando no terceiro ano para fazer o Enem, que você vai estar estudando na faculdade, certo? Aquilo que você estudou no início vai estar sendo relacionado. É diferente, por exemplo, quando você estuda história. Você vai estudar lá a época da ditadura do Brasil, você não sabe porra nenhuma da época colonial, né? Às vezes você não sabe nada, mas você vai conseguir estudar a época da ditadura. Na matemática, não acontece assim. Então, olha só a dica que eu vou dar para você. Se você virar para mim e falar, professor Vitor, para mim, hoje, matemática não entra na minha cabeça. Talvez o que aconteceu é que você talvez tenha subestimado a importância dos assuntos mais básicos. E são assuntos fáceis. Então, se você se sentir seguro, segura com as operações elementares, isso já vai desbloquear a sua mente, já vai te dar confiança para você avançar na matemática. Por exemplo, se eu perguntar hoje para você, você poderia fazer a seguinte divisão: 10,7 dividido por 3,1. Você consegue fazer essa divisão agora? Tem muita gente que não vai conseguir, porque as pessoas não estudaram da forma correta o assunto de divisão. Você não domina ainda a operação básica, divisão, multiplicação, tá? Deixa eu só tomar uma água aqui, rapidinho. E outra coisa, todas as vezes que você ouvir a palavra propriedades, né? Propriedades da potenciação, propriedades, a propriedade comutativa, a associativa. Estuda essas propriedades, porque elas não são difíceis, mas as pessoas subestimam e passam rápido demais pelos assuntos elementares. E esses assuntos são necessários para aprender o resto. Então faz isso hoje mesmo, volta e estuda o básico. Dedica aí com calma o tempo que você tiver para dominar o básico e para dominar os princípios. Foi essa aqui, na verdade, essa foi a dica principal que fez com que eu virasse a chave, tá bom? Eu voltei lá para o início, eu vou dominar isso aqui, dominei, me senti confiante, fui indo, e aí você tira o atraso, né? Agora você vai conseguir avançar muito mais rapidamente. A segunda dica que eu vou dar para você é que é o seguinte, a matemática ela é uma ciência que descreve a natureza, descreve as coisas ao nosso redor. Ela não é uma ciência abstrata, né? Pelo menos a matemática que a gente usa para o Enem, até mesmo na faculdade, não sendo o curso de matemática, é uma ciência que visa descrever os fenômenos da natureza. Então, todas as vezes que você estiver estudando matemática, você tem que relacionar aquilo com alguma coisa do mundo real. Os professores já deveriam fazer isso no momento que transmitem o conteúdo.
mas infelizmente muitos não fazem e você precisa fazer isso. Inclusive, quando você for resolver os problemas matemáticos, as questões de matemática, você tem que organizar as informações primeiro por partes. Você divide aquelas informações ali, ó, o problema está dizendo isso aqui, pronto, você registra aquela informação e ao mesmo tempo, sempre que possível, você deve desenhar. Isso vai ajudar, porque a matemática envolve a imaginação. Então você tem que imaginar para transformar aquilo numa situação que você conheça, numa situação familiar, tá bom? Então essa dica também é importante. A terceira dica é básica, tanto que eu vou falar rapidinho sobre ela, mas você precisa fazer exercício. Não tem para onde correr. Outras disciplinas você consegue ver o professor explicando, né? Depois você dá uma lida, dá uma revisada e não resolve uma questão e vai lá resolver nas questões de marcar lá, né? Na prova e você consegue ser aprovado. Mas com matemática não dá para ser assim. Você realmente tem que praticar. Matemática exige um pouco mais de dedicação e você tem que fazer exercícios. E uma dica importante, escute isso aqui, você vai errar. No início, quando a gente vai fazer os exercícios, a gente sempre erra, mas faz parte do aprendizado da matemática. Então você vai errar, mas você vai corrigir e vai entender por que você errou, né? É que nem academia, cara. Você vai chegar na academia, você vai começar pegando peso leve, depois você vai fortalecendo, né? Matemática é a mesma coisa na resolução de exercícios, tá bom? Quarta dica é que a matemática exige concentração e paciência. Então tem muita gente, né, até na hora de fazer o exercício, eu não vou nem falar da prova, a pessoa fica com pressa. Meu Deus, será que eu vou acertar? Eu tenho que fazer logo, escrever logo aqui. Calma, primeiro que eu disse a você que primeiro você precisa entender o problema, depois você, enquanto isso, você precisa desenhar e quando você for escrever, você precisa escrever com calma. Inclusive era isso aqui que me lascava com matemática e a professora lá não conseguiu detectar, né, a professora do reforço. Era isso aqui, eu era muito ansioso. Na verdade, eu sou uma pessoa que tem um pensamento acelerado, e para pessoas que têm um pensamento acelerado, matemática é uma casca de banana. Porque se você erra um número, se você erra uma vírgula, se você erra um sinal, acabou. É diferente de português ali, né? Que você comeu uma letra por falta de atenção, mas você continua e a sua frase ali vai ter o mesmo sentido numa prova de história e etc. Mas na matemática não. Então você precisa de concentração e de atenção. Então, quando você estiver fazendo seus exercícios, faça com paciência, com calma. De início, para quem tem um cérebro acelerado, talvez isso seja mais complicado, tá? Mas aí a prática da meditação, aposte nisso que ajuda. Sabe uma coisa simples que funcionou muito bem para mim? Fazer palavras cruzadas, porque as palavras cruzadas, elas exigem que você tenha atenção ali, né? Quando você está procurando as palavras, você buscando ali ó, letra por letra, com calma, faça palavras cruzadas com calma, indo linha por linha mesmo, não tente encontrar rapidamente, não. Treine só a sua atenção de ver, de identificar os padrões. Por incrível que pareça, isso vai te ajudar a sair melhor em matemática, tá bom? Para você não errar besteira e para você controlar a sua ansiedade. E finalmente, eu vou te dar uma dica aqui, que é a dica número 5, que é o seguinte, às vezes quando a gente está estudando matemática, a coisa não flui, sabe? A gente está lendo ali e a gente não entende, rapaz, lê de novo e a gente não entende. Se você não tiver ninguém para tirar uma dúvida para você naquele momento, ninguém que possa te ajudar a entender, troque de material, procure ler outro texto que fale sobre aquele mesmo assunto, que tenha outros exemplos. Faça isso. Eu canso de fazer isso e isso é o que resolve na maioria das vezes. Tá? Você está lendo ali um material, não está rolando, cara, procura outro material, vai ler outra pessoa falando daquele mesmo assunto, e aí quando você já está lendo pela segunda vez, com outras palavras, aí fica mais fácil de você entender, tá bom? Então, do fundo do meu coração, eu espero que você desbloqueie isso, porque matemática é importante para você lidar com o seu dinheiro, para você investir o seu dinheiro, para você comprar um terreno, né? Em várias situações hoje, a matemática me ajuda muito, tá bom? Se você quer desenvolver competências que vão te levar ao sucesso, a você ter uma aprendizagem melhor e você se desempenhar melhor no seu trabalho, se inscreva aqui no canal e a minha meta é ter 10 mil inscritos. Quando a gente atingir essa meta aqui de 10 mil inscritos, vai ter comemoração potente, tá bom? Então faz parte dessa família aí de quem quer crescer e quem quer desenvolver as suas competências, tá bom? Fico por aqui, deixo um grande abraço para você.